Boa noite, pessoal. Vocês sabiam que existem vários tipos de trauma? Pois é, eu também não sabia que existiam vários tipos de trauma. E quem falou com a gente foi a psicóloga Adriana Silvestre. E essa sugestão de tema foi muito legal porque a gente não sabe, né? Para mim, trauma é trauma, né? Oi, Fábio, tudo bom? Poxa, Fábio, eu quero te agradecer aqui, viu? Porque a Fábio me mandou um colar tão bacana, tão legal, com uma pedra vulcânica, né? Eu adoro óleos essenciais, até acho que eu até tinha aqui, agora já não tenho mais. Mas enfim, foi muito legal porque eu uso ele direto e adorei. Beijo para você. Gente, então, nós vamos falar. Oi, Elísia, né? Obrigada por estar aí. Oi, gata, tudo bom? Oi, Fabiola, tudo Lucas, boa bem? noite. Boa noite, Lili. Olha, quanto tempo que eu não te vejo, mulher. Coisa boa. Que bom também mensagens da alma entrando. Adri, todo mundo entrando aí para te ouvir, porque a gente vai falar de um tema tão bacana hoje, né? Que são os traumas, né? E a Adriana Silvestre, essa psicóloga de mão cheia, né? Que está fazendo o maior sucesso aí em Joinville, em toda a região, pelo seu comprometimento. E a gente fica muito feliz de te ter aqui junto com a gente, viu, Adri? Para nós é sempre um prazer gigante te entrevistar. Até porque para falar de trauma tem que entender e tem que estudar muito, né, Adri? Oi, Fabiola, boa noite. Verdade, boa noite a todo mundo que está chegando aí. Também estou feliz de estar voltando aí, né? Eu estava olhando, tem uma mandala aí atrás de você. Aqui tem, É, deixa eu mostrar linda, ali, linda, ó. linda. Você quem Ah, fez? pode falar que é linda mesmo, porque fui eu que Linda, fiz, né? ó. Imaginei. Eu Estava adoro olhando fazer quando estava mandala, amo, conversando. amo, amo. Uhum. E eu tenho muitas aqui, eu adoro, é uma É, terapia imagina. para mim. É a mandala terapia. Inclusive, eu dou a aula de mandala terapia, né? Muito legal. Vem fazer comigo um dia. Vou fazer sim. Vamos lá. E aí, Adri, me fala uma coisa. Você falou que tem diversos tipos de trauma. Como assim? Pois é, quando a gente pensa em trauma, a gente não imagina, né? O que que Hum. seria um trauma, né? Geralmente quando eu vejo até aqui na clínica, sabe? Quando eu falo assim, me fala um pouquinho dos teus traumas, né? Algumas pessoas que chegam falam assim, mas eu não tenho trauma. Eu disse, opa, como que é isso, né? Como não tem traumas? Hum. Porque as pessoas, elas têm a visão que trauma é somente aquela coisa catastrófica, né? Então, assim, um tsunami, um sequestro, um avião que cai, ou né? Um assalto, uma tragédia, mas não, trauma, vocês vão ver, né? Eu vou compartilhar com vocês. É, pode ser qualquer evento, né? Traumático, qualquer evento pode ser traumático para uma pessoa e vocês vão perceber que pode não ser para outra, né? E olha só, em estudos populacionais indicam que quase todos experimentam um ou mais traumas em suas vidas. Então, quase todas as pessoas, né? E Tipo, quase metade tipo um que, trauma na assim? vida. Disso que a gente vai conversar. É lógico que Hum. são diferentes traumas, né? Mas para tu Uhum. ver o quanto ele é presente na nossa vida, né? Então, por exemplo, vamos começar com os mais conhecidos. Vamos começar com o que a gente está vivendo atualmente, que é a pandemia, né? Que é um grande trauma. E Verdade. o que que a pandemia está trazendo como trauma para nós, né? E é um trauma coletivo, se a gente pensar, né? Ou seja, o Uhum. isolamento social, adoecimento, né? O desemprego, as perdas materiais e sociais, as perdas de entes queridos, né? Então, Uhum. olha como ela está gerando, né? Estragos emocionais. Eu acho que, na verdade, a Então, pandemia vai ser um trauma para todo mundo, né? sim. De uma forma ou de outra, né? Para E mim, ela sim, com certeza. E ela, se a gente olhar, aí a gente já entra num trauma transgeracional, né? Que vem de outras gerações. Ela vai ser um trauma para as próximas gerações.
que a Uhum. gente vai levar geneticamente. Porque o trauma, ele pode ser transgeracional. Às vezes, as pessoas, quando a gente vai investigar na clínica o trauma, não encontram na sua vida atual o trauma. Mas quando a gente vai olhar a sua genealogia, né, a gente vai perceber que no passado, no seu sistema familiar, houve um grande trauma, uma grande tragédia, né? Talvez um Hum, suicídio. E isso vai vindo de geração para geração, né? entendi. Então, por exemplo, a pandemia é um trauma que vai, com certeza, se estender para as próximas gerações, né? Por quê? Porque ela Uhum. está gerando tudo isso que eu falei para vocês. Ah, mas de que forma? Por exemplo, na questão financeira, né? E hoje, Uhum. muitas pessoas que vêm com questões financeiras para a clínica, né? Ah, eu tenho dificuldade de gerenciar meu dinheiro, ou eu não só apenas compulsão para, né? Compulsão com gastos, mas também dificuldade de gastar, sofrem demais. E daí a gente vai investigar, né? A sua família viveu muita escassez. Às vezes a pessoa não viveu, mas a sua família viveu. Uhum. Entende? Verdade. Então, olha só, a pandemia, muita gente né, tá gerando desemprego, muitas pessoas, né, perderam essa questão socioeconômica, e isso vai estar gerando uma escassez, que vai passar tende a passar para as próximas gerações, para você É, ver o que um porque trauma causa, né? e na verdade a gente está fazendo parte de uma história, né? Daqui 10 anos a gente vai estar, os nossos filhos, os nossos netos vão estar falando nisso como um grande evento da humanidade, né? Porque é mundo, né? Não é uma coisa local e nem pequena, né? É uma coisa que está matando milhões de pessoas e com certeza vai deixar uma sequela muito grande, emocional, principalmente numa galera, né? Sim. E depois eu vou falar para vocês sobre o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno bem grave Hum, que acomete, né, as pessoas que passam por traumas, não todas, mas acomete. Eu vou trazer as características. E uma das coisas que gera são as crenças negativas. Por exemplo, eu estou em perigo, né? Então, se a gente olhar, né, hum, da morte, né? Eu não posso confiar em ninguém. Então, assim, crenças que a pessoa não tinha, começa a ter, uhum, né? Por uhum, quê? Devido ao medo, devido à insegurança, devido à vulnerabilidade, verdade. coisa que nunca experienciou, porque não é um dia, gente, olha desde quando que a gente está passando, né? Desde março do ano passado, né? Então, É, todos os dias. Então, olha o nosso cérebro sendo impactado todos os dias, né? Tendo também a questão do sensacionalismo da mídia, que a gente sabe, né? Que muitas pessoas tiveram que parar, né, Fabíola, inclusive ver as mídias sociais, televisão, rádio, porque estavam entrando em paranoia, estavam adoecendo, né? uhum. Né? Porque estavam sendo bombardeados, entende? Ou seja, né? Olha esse adoecimento, olha como e é um trauma, né? Daí a gente pode ver um trauma coletivo. É isso que eu ia falar, né? Porque o que está acontecendo, na verdade, vai gerar um trauma coletivo, né? Porque não é em uma pessoa, duas, três, é Não. numa geração inteira, Uma né? Mas eu geração. acho que esse trauma, Adri, me corrija se eu estiver errada, ele, por exemplo, para nós que temos uma idade, uma certa idade, a gente já consegue olhar para trás e falar: bom, eu vivi legal, para mim foi bacana, eu conheço, sei lá, né? Eu vejo assim, eu conheço 40 países, já usei muito salto alto, já tive muitas festas, já fiz muitas coisas, tenho muitos amigos, né? Mas tem gente que está no auge da vida, né? E que teve que dar esse pit stop aí e socialmente sem convivência, né? O que eu acho que isso realmente gera um trauma grande, né, para as pessoas que estão vivenciando isso e que não tiveram oportunidade ainda, talvez, de fazer tantas outras coisas e que talvez nem tenham, não sei, né? Não sei. Sim, até porque cada pessoa experiencia um evento traumático diferente da outra, né? Nem todas as Uhum, pessoas que estão vivendo esse momento da pandemia vão experienciar da mesma forma. Aí eu uhum, entro num tema
que vem bem ao encontro que está falando, que é a árvore do trauma, né? Ou seja, o que seria a árvore do trauma? A partir do ponto, né, que o trauma ocorre, o resto do crescimento da árvore, que seria o cérebro, será impactada negativamente. Por exemplo, no estágio pré-natal, né? Então, nós temos os traumas intrauterinos, né? Já se sabe, né, que o feto pode ser impactado, né? Pode ser traumatizado, ele pode sofrer traumas, né? Então, né, no desenvolvimento desse bebê, né? Se a mãe às vezes sofre um susto, se ela tem uma decepção. Por quê? Porque é contato direto, mamãe e bebê, né? Então, tudo que essa mãe sente, esse bebê sente. Esse bebê chega o momento do estágio de desenvolvimento dele, ele ouve. Então, tu imagina as grávidas hoje, né? Então, não é só essa sensação de medo, de insegurança, de vulnerabilidade, mas tudo que ela ouve, né? Seja da família, seja das mídias, esse bebê está sendo impactado de alguma forma. Ah, mas tudo bem, tem teorias, né? Acho que aí há um respeito, né? Quem pensa diferente, mas nós percebemos isso. Por exemplo, aqui no consultório, né? Vejo muito isso, dependendo dos protocolos que eu uso aqui na prática, né? Com os pacientes, de que o quanto eles sofreram traumas intrauterinos. Não sofreram pandemias, mas imagina agora, né? E o quanto as mães que agora estão ficando grávidas, elas têm essa preocupação, né? O quanto tem que estar autorregulando, estabilizando elas, né? Para quê? Para que esse bebê não seja tão impactado. Com certeza. Então, a árvore está crescendo, né? Então, ele está ali, está se desenvolvendo. Aí tem o nascimento. Pode ter um trauma no parto. Tu entendes? Aí, primeira, segunda infância, todos os traumas, porque a criança também pode sofrer o TEPT. Terceira infância, adolescência, e daí nós temos a idade adulta. E na idade adulta, como tu falou, aí os níveis, né, de desenvolvimento, seja emocional, seja socioeconômico, né, seja, né, nesse momento da vida de conquistas, né? Então, quanto mais perto da raiz, mais impacto vai ter. Por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento. Entendi. Isso, deixa eu te fazer uma pergunta, Adri. Bom, primeiro eu quero falar um oizão aí geral, né, das pessoas que estão entrando. Obrigada por estarem aí. Gente, compartilha essa live. A gente sempre pede para vocês mandarem os corações, né, porque daí as pessoas podem compartilhar e para nós isso é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa uma curiosidade minha. Qual é o trauma, vamos dizer assim, que é a faixa etária que o trauma acontece, que tem mais sequela, vamos dizer assim? É na infância, é na adolescência ou é na vida adulta? Pois é. Ou não existe isso? Assim, depende. Por isso que eu estava falando da árvore do trauma. Então, quanto mais precoce, mais estrago ele vai fazer. Agora, né? Com maior impacto, depende, porque nós estamos falando de seres humanos, né? A gente tem que entender a nível de desenvolvimento cerebral, né? Então, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo, né? Nessa questão de amadurecimento cortical. Né? Então, assim, é lógico que... E também depende do evento traumático. E como eu falei no início, olha só como nós somos seres complexos, né? A mesma pessoa, por exemplo, que está experienciando o mesmo evento traumático, pode não sofrer trauma. É que cada um encara de uma forma, né? Isso. Por quê? E o que diferencia? Aí é o seu sistema interno, os seus recursos emocionais, a sua experiência de vida. Mas uma coisa é certa, pela árvore do trauma, quanto mais, né, a partir do ponto, né, quanto mais, né, quanto mais perto da raiz, maior vai ser o prejuízo. Porque tu imagina, o cérebro está em desenvolvimento, né? Entendi. Então, quanto mais jovem uma criança é exposta a um trauma, maior será o risco dela desenvolver, por exemplo, distúrbio como distúrbio de aprendizagem, distúrbio de desenvolvimento, déficit cognitivo, transtorno mental. Por quê? Porque o seu cérebro está em desenvolvimento. Então, aí talvez esteja a sua resposta. Mas, com exceções. Porque senão, o que acontece? Então, todas as crianças em estágio pré-natal que sofreram traumas vão ter esses déficits.
Não, não necessariamente. Mas quanto mais, né, novinha, mais a probabilidade, a gente sempre trabalha com probabilidade, né, de desenvolver. Entendi. De ter prejuízos, né? Ter prejuízos. Quais são os tipos de trauma que Vamos existem? lá. Então, esse que eu trouxe, né? Tenho traumas, os vicariantes, que a gente chama, que seriam os traumas que nós testemunhamos, né? Traumas em entes queridos, por exemplo, crianças com doenças graves, aí quando a gente testemunha violência doméstica, né? Testemunhar lesão, morte, acidente, o trauma vicariante acontece muito, né? E as pessoas nem se dão conta. Por exemplo, ver uma pessoa sendo assaltada, ouvir uma notícia, né? Por Muito exemplo, assisti um impactante. vídeo, ontem me mandaram um vídeo e eu assisti aquele vídeo, fiquei tão impressionada, que eu sonhei à noite. Isso pode ser considerado um trauma? Ou... Não necessariamente. Não Tá. necessariamente. O vicariante, ele é muito mais, ele tem muito mais relação quando a pessoa é com um ente querido, tá? Entendi. Ou quando ele é também muito impactante. Porque você pode ter sonhado, porque ficou impactante, mas não necessariamente você se traumatizou. Tá, Mas eu entendi. sugiro que você não reveja, não fique vendo isso, porque isso Pois é. mobiliza, né? Já sonhou, tal. Então, mobiliza, então, faça uma meditação, faça um pouco de respiração para se autorregular. Mas isso não é legal assistir, porque você não sabe como o seu cérebro vai reagir àquilo. Entendi. Porque pode ser um disparador aquele vídeo. Entendeu? Entendi. Vamos lá. O trauma intrauterino, né? Então, como eu já falei, que pode ser provocado por várias questões, rejeição e tudo que essa gestante está passando, né? A transmissão transgeracional, então, a pandemia e outros, né, que vem, que já passaram, né? Também tem a transmissão intergeracional, que seriam grupos que experimentam e continuam a sofrer abusos, por exemplo, com base na sua raça, cultura, identidade de gênero, né? Então, continua. Então, já tem na sua história e hoje continua a sofrer. Esse é um tipo de trauma, tá? Entendi. Outro trauma que tem, que é bem conhecido, são os traumas de guerras, né? Daí tem os combatentes civis, os refugiados, os trabalhadores humanitários, né? Lá de Brumadinho, todas as catástrofes que aconteceram no Brasil, onde as pessoas foram para lá, né? Ajudaram. Né? Então, esses podem gerar traumas, tá? Violência física, então abuso físico na infância, assalto, agressão física. Traumas causados por parceiros íntimos, violência sexual, estupro, agressão sexual, perseguição, abuso físico por parceiro amoroso. Está acontecendo muito isso na pandemia. Muita violência doméstica. Né? Pois é, que coisa, né? Está aumentando bastante. Acidentes, né? Por exemplo, de carro, desastre natural, colisões, exposição a produtos químicos tóxicos, doença com risco de morte. Também, como a gente falou, morte inesperada ou traumática de um ente querido, tá? E tem traumas também que a gente chama de traumas privados, ou seja, traumas que as pessoas não falam e nunca vão falar. E talvez vão morrer com elas, né? Muitas pessoas têm talvez elas nem saibam, segredos. né? Sim. Ou se sabem, tem muitas vezes tem vergonha, acham que não foi nada. Entende? Então, para tu ver, e tem outro tipo, e tem um trauma que acontece muito no ambiente profissional, né? Que é o assédio moral. Que é o assédio. Que pode ser moral, sexual, né? Esse trauma é bem devastador. Eu atendo bastante pacientes com assédio moral aqui. E assim, como você, né, dá para perceber como gera sofrimento. Né? Então, você percebe, né, o universo de eventos traumáticos, né? O quanto nós estamos expostos a eventos traumáticos. Né? Eu acho que praticamente o tempo inteiro, né? Eu acho que tudo depende de como você encara aquele evento, né? Mas, por exemplo, tem muita coisa que acaba traumatizando a gente que a gente nem imagina. Você vai descobrir isso lá na frente, talvez numa consulta,
né, com um psicólogo, com um terapeuta, né, porque você não imagina que aquilo gerou tamanho trauma, né? Eu acho que é bem por aí. A gente vê isso o tempo inteiro, né? Ai, a fulana ficou traumatizada com não sei o quê, né? Porque às vezes nem ela sabe, né, que ela está traumatizada e está tendo uma reação aquilo ou aquilo outro que ela não imaginou que fosse ter, né? Porque uma experiência do trauma, ele pode causar uma resposta fisiológica imediata aqui, e que Tá. tem efeitos a longo prazo no cérebro e no corpo. Hum, Por que que pode acontecer? A pessoa teve uma experiência traumática, aconteceu um evento traumático, ela teve a experiência, houve uma resposta, aí a gente está falando do nosso sistema interno frente a um evento, né, estressor, um trauma é um evento estressor, de ou eu luto, ou eu vou fugir, ou eu congelo, né? Então, se eu entendi. tento primeiro, tem também o engajamento social. O engajamento social seria, primeiro, eu vou chorar, vou pedir ajuda, eu vou tentar negociar. Se ele falhar, eu vou tentar lutar. Se ele falhar, eu vou tentar fugir. Se ele falhar, de medo, eu vou congelar. Isso, o congelamento acontece muito em vítimas de estupro. É Hum, bem, muito, onde as vítimas são estupradas e dizem, mas ela deixou. Não, ela simplesmente congelou, o sistema interno congelou, que para o sistema interno dela, congelar era a resposta para ela ficar viva, né? Então, esse hum, é o cérebro funcionando, né? Então, para tu ver, aí a pessoa tem, muitas vezes, um evento traumático, daí não conta para ninguém, lembra do trauma privado, né? Não conta, esse evento adormece, fica lá, ela vai, às vezes na infância, né? No mínimo um trauma, vamos supor, sofreu um abuso, geralmente criança não conta, tem medo, né? Devido também à pressão desse abusador. Então, vai crescer esse adulto, e na fase adulta acontece um disparador. Um disparador é uma situação que pode disparar, que tem a ver, às vezes, a gente tem que entender que quando um trauma ocorre, né, o cérebro ele não vai armazenar apenas o trauma. Ele vai armazenar cheiro, ele vai armazenar cores, ele vai armazenar sons, ele hum. vai armazenar talvez pessoas, né? Tudo que tiver, né, relacionado àquele trauma, ele armazena, como se ele fizesse um encapsulamento, e aquilo vai para essa área não processada. Mas fica lá adormecida. A princípio está tudo bem, a pessoa vive a sua vida normal, tá? Até o momento que há um disparador e a pessoa entra em crise, a pessoa, né, entra em pânico. E o que que essa pessoa apresenta? Qual é o Daí, sintoma? daí depende do que ela sofreu, né? De repente, ela pode apresentar, ela pode entrar, ela pode ter uma crise de ansiedade, ela pode ter um Hum, congelamento, né? Ela pode congelar, pode ter o mesmo, por exemplo, se ela foi estuprada e ela teve congelamento, ela pode congelar. Por exemplo, se ela viu uma pessoa parecida com o abusador, ela vai congelar. Ela fica entendi. ali congelada, né? Se ela ouviu um som, porque geralmente as pessoas falam assim, depois que buscam ajuda, né? O que que acontece? Adriana, mas foi do nada. Eu falo, nada é do nada. Nada é do nada. Alguma coisa o cérebro associou. E depois que nós vamos investigando, a gente faz a história clínica, aparece um som, uma cor, um boné, às vezes, né? O cabelo, a barba, sabe? Às vezes, uma característica física e a pessoa congelou. Eu tive uma paciente, olha só, ela estava andando na rua e ela estava com o celular na mão. Não sei se eu já contei isso aqui em alguma live. E daí, um rapaz passou e roubou o celular dela. Passou de bicicleta e roubou. Daí tá aquele pânico todo. O que que aconteceu? Toda vez que ela saía na rua e ela ouvia o barulho da roda da bicicleta, ela entrava em alerta. Ela começava a olhar para os lados, que foi o que ela fez, e ela assim, vão roubar meu celular, vão roubar meu celular. E às vezes ela não estava com o celular na mão. Ela entrava em pânico. Vão me roubar, vão me roubar. E saía correndo desesperada. E daí um dia ela veio para o atendimento e, né, sabes que eu trabalho com MDR, que é uma psicoterapia de reprocessamento cerebral. Muito Nós legal. identificamos e nós fizemos reprocessamento, Hum, né? E na sessão apareceu e reprocessamos. E, lógico, né, o que que aconteceu? Porque é um evento, é um trauma de evento único, né? Aí foi uma terapia super breve quando isso ocorre, né? Ela comentou que um dia ela saiu na rua,
ouviu a bicicleta, só que ela não teve mais, isso não era mais um disparador, ou seja, o trauma estava ressignificado, né? Então ela não tinha mais medo, então, ou seja, ela não saía correndo, porque olha só, a ponto de sair correndo na rua e ela poderia ser atropelada. Imagina o medo. Ou pessoas que têm fobias de bicho, simplesmente, é lógico, eles vão correr do bicho. Aí quem vê pensa, é louca, nada a ver, né? Mas para quem tá ali, eu estou em perigo. Em algum momento, aquele bichinho lá foi perigoso para essa pessoa. Com né? Então, certeza. assim, olha só o que é. Aí, Fabiola, a gente já está falando do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, é um transtorno onde a pessoa vai apresentando, né, essas características lá desse trauma anterior, que não foi tratado. Uma morte, por exemplo, pode, né, ou não? Quem perdeu uma pessoa. Se foi muito significativo, mas geralmente é muito, por exemplo, muito trágica. De repente, uma morte de um acidente muito trágico, né? Então, ou um luto mal elaborado. Se essa pessoa não trabalhou, né, esse trauma, né, isso ficou aparentemente esquecido lá no cérebro, pode gerar um transtorno de estresse pós-traumático. E é um transtorno bem grave, que causa muitos prejuízos, né? A pessoa tem muitos flashbacks, a pessoa tem sonhos, a pessoa tem pesadelos, a pessoa ela começa a esquivar dos lugares onde ela percebe que ela começa a ter as crises de ansiedade de novo, então eu já não vou mais naquele lugar, né? Porque é perigoso, né? A pessoa começa a ter pensamentos intrusos, começa a pensar de novo sobre aquilo o tempo todo, né? Então, para evitar encontrar pessoas que são parecidas ou falar sobre, porque ela sabe que se ela encontrar, a pessoa vai perguntar, ela não quer mais falar com ninguém. Então, tu vê o nível de sofrimento, né? Isso pode gerar muita coisa, inclusive levar ao suicídio, porque se ela não procura ajuda, é um sofrimento psicológico muito intenso, né? E o TEPT, ele está muito presente, né? E tanto em adultos quanto crianças. E é um transtorno E eu bem acho grave. que agora, mais do que nunca, né? Com essa pandemia, as pessoas estão perdendo muitos entes queridos, né? Que não se esperava, né? Eu tenho uma amiga que ela não consegue processar a perda do marido. Ela não acredita, ela fala, não é possível, não, isso é mentira. Eu acho que é aquela negação, né? Ainda está na negação. Eu até acho que eu vou passar o teu contato para ela, Adri, porque ela realmente ela tá arrasada, assim, arrasada. Faz uns 2 meses, mais ou menos, que ela perdeu o marido e ela não processa, ela não consegue, ela não... Sabe, quando a pessoa ela não processa. E daí para um luto patológico, a gente já teve uma live, uma live sobre isso, né? Sobre luto, tem. Olha só. Traumatizou. Olha só, tem mais traumas, olha só. Relações, bullying, cyberbullying, geram traumas. Olha, tem alguns traumas bem desconhecidos, olha só. Pobreza gera trauma, desigualdade social gera trauma, traição gera trauma, divórcio, vamos pensar assim, divórcio pode gerar trauma, desculpa, vamos mudar só o termo. Divórcio pode gerar trauma, procedimentos médicos invasivos pode gerar traumas. Tem pessoas que passaram, né, pelos procedimentos e só de pensar ficam muito, são muito traumatizados. Racismo, opressão, pais narcisistas, mães narcisistas ou cuidadores com problemas de saúde mental, né, que passaram, que é um sofrimento bem grande, gera muitos traumas. Adoecer ou ter um diagnóstico, uma doença, né, às vezes um câncer, né, uma doença terminal, crise financeira, tá? Relações tóxicas com violências psicológicas. Tem muita gente vivendo relações tóxicas, isso gera muito trauma. Afeta muito a autoestima das pessoas. E tem o trauma que chama trauma histórico, que seria traumas gerados pela escravidão, holocausto e genocídio. Olha só, hein? Tantos anos e ele ainda gera trauma. Ainda existe. Lembra do transgeracional? Vai passando. Né? Então, se está na genealogia, pode ser que
né, você encontre ali o motivo dessa pessoa estar em sofrimento, né? Pra tu ver, né? Olha só, mais alguns que talvez nunca a gente imaginou que isso poderia A gente gerar. nem imagina isso. Uhum. Pois é. E uma coisa que eu queria falar é sobre das crianças, né? Que elas também podem experienciar, tá? Traumas e desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, tá? E olha só, a partir de qualquer coisa que seja assustadora ou que a deixe com medo e insegura. Por isso que eu sempre falo para os pais, não deixe as crianças verem filmes de terror, né? Cuide com os desenhinhos. Cuide com os filhos, por isso, né, que tem que ver lá qual é a faixa etária para a criança. Ah, não tem problema. Tem sim, porque lembra lá da árvore do trauma? A criança, o cérebro dela está em desenvolvimento. Né? Nós temos que proteger as nossas crianças. Nós temos que protegê-las. Né? Claro. O cérebro dela está em desenvolvimento. E eu acredito que nessa pandemia, essa história do vai para a escola, fica na escola, sai da escola, vai uma semana, a outra não vai, daí o amiguinho com Covid, o outro com não sei o quê. Eu acho que, gente, o estrago disso vai ser muito grande, né? Sim. Porque hoje eu estava conversando também com uma amiga e ela falou, a filha dela tem 5 anos. E a filha dela estava louca para voltar para a aula. Ah, eu quero ir para a aula, eu quero ir para a aula. Voltou para a aula. E em 3 dias, suspenderam a aula de novo. Então, esse vai e volta também, eu acho que deve estar ocasionando. E aí, depois ela não quis ir mais. Sim, né? porque é muito frustrante para elas, né? É. E assim, ó, daí a gente pergunta, tá, mas o que pode causar o TEPT, né? A insegurança alimentar, então, né? Essa questão da falta de moradia, o bullying, tem muito bullying, né? Isso gera bastante trauma, né? Bullying é uma coisa que realmente... E criança, ela não vai falar. Criança é complicado, porque como que você descobre, né, Fabiola? É alteração de comportamento. Então, a criança nunca foi irritada, começa a ficar irritada, ela começa a ficar muito negativa, ela começa e uma coisa que eu vejo que eu não atendo mais crianças, só crianças a partir de 13 anos. Mas eu tenho bastante pais, né? E eles têm comentado que tem muitos filhos que começam a apertar a barriguinha e dizer, ai, eu tô muito barrigudo. E crianças de 5 anos, 6 anos. Aí eu fico pensando, isso é estranho, né? Com certeza. Então, pode estar tendo bullying aí, né? E uma coisa que é importante é que os pais têm que olhar para isso, né? E não é normal, não é bonitinho ver a sua criança, né, fazendo isso. Eu já vi post bonitinho, né, que parece tão bonitinho, né, de emagrecimento, a criança apertando essa barriguinha, mas aquilo ali, gente, não faz sentido. É verdade. Não faz sentido. Isso está gerando sofrimento. O bullying gera muito sofrimento. E uma das coisas que eu vejo que as escolas têm que começar a fazer, tá? Principalmente para as crianças que têm TEPT, porque elas vão receber muita criança com TEPT, principalmente, né, conforme a pandemia vai melhorando, cuidar, não adianta ficar punindo essas crianças, né? Se essas crianças, ela tá irritada, se ela não cumpre as regras, ela é desobediente, ela tem TOD, daí já... mas os pais têm que se tratar, né, Adri? Sim, Esse é o grande lance, né? Porque todo mundo tem que estar estável, né? Principalmente os pais, né? Então tem muita gente aí que está instável. Sim, né? Mas e como é que vai... A mãe está instável, a família está instável, como é que vai deixar uma criança numa boa, né? Tranquilo, né? Por isso, aí se a escola ciente disso, né? O que tem que fazer? Tem que acolher essa criança, tem que perguntar o que está acontecendo com ela, né? Porque senão gera mais um trauma, retraumatiza a criança. É verdade, né? verdade. Daí a criança pensa, eu não sou boa o suficiente mesmo, eu sou uma má criança, né? E ela já está traumatizada. Ela pode estar com TEPT, não estou dizendo que ela tem TEPT, mas ela pode estar. Então, assim, antes de punir, é importante que a escola acolha essa criança, tire ela, vem para conversar, o que está acontecendo, né? Às vezes a criança não quer falar, mas tudo bem, a gente está com você, de que forma que a gente pode te ajudar, né? Vai ter que ter essa sensibilidade, né? Porque
eles estão sofrendo. Nós, adultos, sofremos e temos dificuldade para lidar com as nossas emoções. Imagine elas para se autorregularem. Com certeza. Adri, deixa eu pedir um minutinho aí para você, para falar um oi para essa galerinha aí que está entrando. Obrigada, gente. O Bosquinho, você estava sumido, né? A Cris também, a Cris que tem aí uma coisa bem legal, um produto muito bacana que está me deixando muito mais tranquila, porque eu já estava achando que eu estava ficando louca com essa história de mãos. Ela tem um produto muito bacana. A Fran, a Osmaria, obrigada por vocês estarem aí. Rita, Lúcia, que está sempre aqui, né? A W Kim, que logo, logo eu vou estar mostrando para vocês aí uma linha de produtos maravilhosa, né? E a gente está aqui falando com a psicóloga Adriana Silvestre. Eu quero muitos aplausos para essa mulher aí, porque ela está bombando. A gente sabe que ela está tendo muito trabalho, inclusive porque, né, estamos aí enfrentando uma época que realmente as psicólogas têm um papel extremamente importante na nossa vida, né? E de realmente tirar a gente dessa neura, né? Tem muita gente que entra numa neura e que precisa de ajuda para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Muito tempo, né, gente? Muito tempo, né? Então, a Adri realmente merece o nosso aplauso aí. Então, obrigada a todo mundo por estar entrando, viu? Quero muitos corações aí também subindo. Coração que sobe, sobe, sobe. E vamos compartilhar, né, essa live para pessoas que possam usufruir, né, do que a gente está falando, que nós estamos falando sobre tipos de trauma. E eu nunca imaginei que tivesse tantos tipos de trauma, né, Adri? Então, obrigado, ó. Um beijo para todo mundo, né? Nessa sexta-feira à noite aí, tomando água. Eu também, ó. Quero dar um oi aí para a Sueli, o pessoal que está entrando, minhas colegas de trabalho, meus pacientes, né? Conhecidos, Que amigos, bom. amigas. Pessoal que eu não conheço, que daí são teus conhecidos, obrigada por estar prestigiando, né? E uma coisa. Obrigada, Adri. E sabe, Fabiola, se a gente pensar em trauma, a gente pode ver até que é um problema de saúde pública, né? E até para questão de políticas públicas, porque eu até fiz um curso esse final de semana que passou exatamente sobre questão de traumas, MDR, e uma das coisas assim, que ela trouxe, e que daí me chamou a atenção, que é o que eu faço. Quando eu saio tarde do consultório, e eu vejo assim, tipo, mulheres andando na rua, e eu fico pensando, olha só que perigo, né? Quando eu saio, por exemplo, bem cedinho, se eu tenho que treinar, eu vou de carro, lógico, né? E eu vejo, né, mulheres andando, e eu no ponto de ônibus, aquilo tudo escuro, né? Então, eu fico pensando que é o que a instrutora trouxe, né? Por isso que eu falo essa coisa de saúde pública, de políticas públicas. Olha a vulnerabilidade dessa pessoa. Olha só, ela não tem outra saída. Ela tem que estar naquele lugar, naquele ponto de ônibus escuro, muitas vezes sem, né, não tem iluminação, e ela está exposta a um trauma. Ela pode sofrer uma violência ali, né? Percebe? Se essas pessoas, né, que são obrigadas a sair de madrugada. Então, é pra gente pensar. Né? E às vezes a gente pensa assim, de trauma. Então, assim, realmente, como o trauma, né, ele tem que ser considerado. E quando a gente vai estudar o trauma, em grego ele quer dizer ferida. Cada trauma é uma ferida. Né? Então, é uma coisa séria. Então, a qualquer momento ele pode acontecer. E por isso que o nosso sistema interno, olha como, né, o nosso corpo ele é maravilhoso, né? Nosso sistema nervoso é maravilhoso, né? Ele tem um sistema que nos faz reagir ao perigo. Que eu falei mesmo, engajamento social, lutar, fugir e congelar, inclusive. Só que quando esse sistema interno, né, ele entra em colapso, a pessoa começa a ter crises de pânico, a pessoa começa a ter crise de ansiedade, né? Ela começa a adoecer. Porque se não funcionar, né, o medo, o perigo é tão grande, olha a situação de vulnerabilidade. Então, é uma coisa para a gente pensar sobre.
né? Com Então, a gente, certeza. né? Você diz, não, mas é só uma pessoa num ponto de ônibus. Gente, é uma pessoa correndo o risco de ser violentada. Ah, não, mas você é muito negativa. Não, é verdade. Ela teve sorte aquele dia, né? Isso é com Com criança certeza. que, né? Isso é até a criança que é o pai ou a mãe deixa assim no celular, né? No tablet, sem nenhum, né? Sem nenhuma proteção, sem nenhum filtro, ela tá ali vulnerável a um cyberbullying, né? Muitas vezes o bullying, o pai ou a mãe não quer fazer nenhuma intervenção porque não quer se indispor, não vai passar, não, ele vai dar um jeito, não, ignora, gente, a criança está sofrendo, né? Não é nada, na minha Deixa pra época, lá, é, na bobagem, minha, né? na minha época, agora é bullying, na minha época era só piadinha. Só que eu tenho um monte de paciente aqui adulto que na época dele era bullying mesmo, né? Que sofre, só que tá um adulto em negação. E que daí tá permitindo que o seu filho passe pela mesma coisa. E o filho dele, que é uma criança, cujo cérebro está em desenvolvimento, ele tem que pensar nisso. E que o filho vai se tornar um adulto e pode se tornar um adulto e gerar algum transtorno mental. E a criança, e esse adulto, esse filho, não precisa passar por isso. Ah, mas eu passei. Ok, mas você não precisa, né, continuar. Você pode fazer uma intervenção e mudar tudo isso. Uhum. Né? Isso, o trauma, ele nos chama para uma responsabilidade. Porque tem tratamento, sabe, Fabíola? Então, assim, se uma pessoa se identificou com TEP, se ele está com esses sintomas, né? Com flashbacks, com pesadelos, se ele passou por uma experiência traumática e percebe que não está legal, então procura ajuda, né? Vá no médico psiquiatra, faça uma avaliação. Tem que ser psiquiatra, gente. Eu sempre falo aqui, né? Se você quebrou a perna, você não vai no cardiologista, porque ele não é especialista. Se você tem algum problema de saúde emocional, vá no psiquiatra, né? Busque psicoterapia, porque na psicoterapia você vai ressignificar isso que aconteceu, né? Não tem problema nenhum. Daí tem pessoas, mas eu não quero ficar lá só falando do meu passado. Tem vários tipos de abordagem que você pode trabalhar só o Muitas. trauma, entende? Uhum. Então, assim, tem saída, tem tratamento, não precisa ficar sofrendo, né? E não precisa perpetuar esse trauma, né? Esse sofrimento. E tem que proteger, a gente tem que proteger as nossas crianças, a gente tem que se proteger. A gente não pode contar com a sorte. Né? Não é que é para viver com medo, né? Paranoico, não é isso. Mas nosso sistema interno, o medo, ele nos serve para isso, né? Opa, por isso que nós entramos, né? O nosso sistema interno diz, opa, tô em medo, entrei no carro à noite. Daí eu fico com medo, aí o meu sistema interno entra em ação, por quê? Né? Eu já fico mais aguçado, eu já olho, já vou rapidinho. É para quê? Para me ajudar a pica a mula daí. Olha como o nosso corpo é perfeito, né? Não, e todo mundo quer superar um trauma, né? Eu acho que as pessoas que têm consciência de que tem um trauma nesse ou naquele assunto, elas querem sair dessa vibe, né? Elas querem, só que muitas vezes elas não têm força, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, gente: superar um trauma é a melhor coisa do mundo, né? E a Adri, ela tem uma técnica, eu não sei se é técnica que fala, mas é uma abordagem, isso. Uma abordagem que é EMDR, que é uma abordagem totalmente bacana, diferente do que todo mundo está acostumado, né? E que com poucas sessões você pode ressignificar. Então, isso é muito legal. Inclusive, tem uma matéria, para quem quiser, lá no nosso canal, tem essa matéria. A Adri explica o que é, na verdade, esse EMDR, que é essa abordagem, e que pode ajudar muita gente, né? Aliás, tem várias lives, né, Adri, com você, tem várias matérias, muito legal. Assim, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade em estar sempre conversando com a gente. Né? Tem sobre luto, tem sobre... Nossa, tem muito tema. Tem muitas bacanas sobre depressão, ansiedade, sabe? Tudo que a gente está vivendo hoje
e para aprender realmente a lidar com isso, né? Eu acho que uma terapia como a tua, por exemplo, é fundamental para o ser humano sair dessa de uma maneira mais tranquila, né? Porque um dia isso vai acabar, né? A gente vai ter que olhar para trás e falar, ufa, deu tudo certo, né? Às vezes até as pessoas que estão enfrentando a doença, né? Que estão ficando traumatizadas com a doença, né? Então tem que olhar para trás e falar, ufa, deu tudo certo, passou, né? Então isso é bacana da gente falar que as pessoas podem ressignificar, né? Fabi, Ale, Juliana, obrigada por estarem aí. Que bom ver vocês aqui, né? Uma sexta-feira à noite, né? Olha, eu tenho aqui uma pessoa, a Bru, que está falando assim, ó, que ela sofreu alienação parental e bullying. Hoje não consigo me relacionar por medo. Ela está perguntando, Adri, qual é a melhor terapia? Então, na verdade, assim, não tem a melhor terapia, né? Então, o mais importante é ela buscar a psicoterapia. Tá claro que ela tá com trauma, né? Uhum. E ela já identificou o trauma, né? Então, eu falando então da abordagem que eu trabalho com o MDR, que é uma terapia, uma abordagem de reprocessamento cerebral, como que a gente trabalha, né? O MDR é uma psicoterapia breve até, né? Então, que a gente é bem focado para traumas. É lógico que hoje a gente trabalha qualquer tipo de problema, mas como a gente está falando de trauma, e ela veio de pesquisas com veteranos de guerra há 30 anos atrás, ela foi lá nos Estados Unidos, né? Que ela foi justamente para trabalhar o TEPT, que eu falei para vocês, né? Então, tá aí, fica aí um convite, se você quiser conhecer o MDR, né? Tá o meu contato, pode me chamar no direct, né? Mas... Né? Agora, e se você vê, mas agora respondendo, né? É muito delicado, né? Porque às vezes eu falo assim, o MDR é melhor, a TCC é melhor. Não, porque às vezes a pessoa vai e não se identifica, ela precisa ir, ela precisa conhecer, ela precisa fazer o vínculo e a partir daí, né? Aí o processo acontece. Mas o MDR, ele é muito eficaz para traumas. Isso com certeza, né? Que até bacana. pro TEPT, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das mais indicadas. Ela é a TCC. Olha aí, que bacana. Né? Ela tem então, essa referência. Espero ter respondido aí, então, né? E essa alienação parental também é uma coisa muito séria. Muito, muito, muito séria, né? Todo mundo tem, né, gente? Vamos combinar que na nossa trajetória de vida é impossível você ter tido uma vida cor-de-rosa, né? Totalmente cor-de-rosa. E mesmo que a gente tenha tido uma vida cor-de-rosa, olha tudo que a gente está vivendo agora, né? Né? Quer dizer, mesmo uma pessoa que tenha tido uma vida linda ou que tenha uma vida linda, gente, nós estamos vivendo um filme de terror, né? Nós estamos assistindo, estamos fazendo parte desse filme de terror, né? Então vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa saúde emocional, e é por isso que a gente traz temas aqui importantes como esse, né? Com profissionais, para que vocês possam cada vez mais olhar dos lados e falar, poxa, eu não estou sozinha, né? Não estou sozinho. Então, Adri, eu quero agradecer muito a tua participação aqui. Nós estamos quase terminando essa live. E tem mais algum tipo de trauma que você gostaria de falar para a gente hoje? Não, acredito que eu abarquei bastante várias possibilidades de eventos traumáticos aí, né? Legal. E só uma característica, né, Fabiola, que você falou assim, de que como é importante as pessoas buscarem tratamento. Mas uma das coisas que eu percebo mais que impede as pessoas é o medo, a vergonha. As pessoas subestimam, isso é besteira, né? Então, né, não subestime, né? Até porque se você vai buscar o tratamento, esse profissional não é papel dele te julgar. Ele está ali justamente para te ajudar, né? Tanto o médico, psiquiatra, quanto o psicólogo. E uma coisa complementa a outra e uma não descarta a outra. Isso mesmo. Né?
Com Então, certeza. procure ajuda mesmo e compartilhe essa live, gente, com quem vocês acham que precisa ouvir tudo isso, que às vezes é né, uma faísca e um insight que a pessoa tem e fala assim, puxa vida, realmente, eu estou vivendo e não estou conseguindo sair, né, dessa coisa toda. E a Adri está aí para te ajudar, né? A Adri é uma Sim, pessoa estou à muito disposição. bacana, uma pessoa incrível. Quero te agradecer muito, 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 sempre, 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 sempre. A gente adora fazer lives com o tema de saúde, né, dentro da Sim. abordagem da saúde, porque a gente sabe que as pessoas precisam muito de ajuda. E tudo que a gente tem feito ultimamente, né, nesse último ano, né, tem sido muito positivo. A gente recebe uns feedbacks assim maravilhosos e esse é o nosso papel, né? O Sim, nosso sim, papel, a nossa forma de ajudar a população a entender que a gente tem problemas, mas que todo problema, gente, sim. tem É solução, verdade. né? É E eu verdade. sempre falo isso, a gente traz o problema? Traz, mas traz a solução junto. É verdade. Então Adri, tá. ó, obrigada, lindona, um beijo Obrigada grande o para convite. você, viu? Você Fica com também, tá? Deus e a gente Amém. vai se falando por aí com todo mundo também. Agradeço o pessoal que entrou. A gente vai deixar essa live salva e não deixem de compartilhar, curtir, comentar, que vocês são extremamente importantes para nós. Tá aí. Adri, beijo, te Beijo amo, para todo mundo gata. aí. Também. Tchau. Um Bom fim de beijo, semana para todo tchau. mundo. Você também. Tchau. Igualmente, tchau. Tchau. Gente, essa mulher é incrível, incrível. Ela é muito, muito profissional, uma pessoa assim, super do bem. Quando eu encontrei com a Adri a primeira vez, eu falei, nossa, é ela que eu quero junto com a gente. Ô, Cris, desempaca aí, vamos falar desse Nimbus Cleaning aí, né? Que é bacana para a gente poder mostrar para as pessoas o quanto a gente pode se proteger, né, desse vírus maluco que está por aí, né? Gente, um beijo grande. Agora eu vou trocar a minha taça de água por uma taça de vinho. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Beijo.